Olá pessoal, vamos agora falar sobre a importância da manchete da nossa comunicação, ou seja, o título. Em inglês se fala in the nutshell, ou seja, o resumo. O Ogilvy, que era um profissional da publicidade, ele dizia essa frase aqui, ó: as pessoas leem 5 vezes mais o título do que o texto. Se você não conseguiu vender alguma coisa em seu título, você jogou 80% do dinheiro fora. Então, como chegar nesse título, né, gente? Então, a dica que eu dou é a gente entender o que a pessoa vai olhar primeiro na foto, né? No caso da pirâmide, ela vai olhar de baixo para cima. No caso de um executivo ou de uma equipe numa gestão, o resultado, a meta, né, o indicador, o KPI. Então, assim, é um ato de empatia e também de inteligência, você saber como que eu vou ajudar o outro a me ajudar. Para isso, eu preciso entender o que esse outro está buscando, qual que é a agenda dessa pessoa. E aí vocês podem ver aqui nesse infográfico, uma maneira de fazer isso é você buscar entender qual é a questão fundamental, o que está complicado para essa pessoa. E ali, o título da sua matéria, ou a manchete, né, da sua notícia, tem que ser uma resposta a essa questão fundamental. Se eu tivesse agora uma resposta para o que estava tirando o seu sono, isso seria até mais interessante do que a minha fala genérica. Quanto mais eu puder ser customizado e entender a pessoa para quem eu estiver falando, melhor a forma de eu criar essa manchete. Vejam agora aqui nesse exemplo como que a gente faz isso. Primeiro a gente tem que ter clara a situação, né? E a gente apresentar, olha aí a jornada do herói, a situação, né? Os personagens, quem que está envolvido. Então, você começar a estruturar a sua lógica da pirâmide contando o que está acontecendo e depois deixar clara a complicação. No final vai vir o que? O resultado. Essa é a manchete da sua notícia. Coloca o título depois de você ter feito toda a redação. Dá a manchete, ou cria a capa e o slide principal da sua apresentação depois de você ter criado toda a narrativa. Porque é nessa mensagem final, é nessa resposta fundamental ao que dói na sua audiência que a gente ganha ou a gente já perde a receptividade do receptor no início da comunicação, tá? Então vejam aqui esse exemplo. Sua gerência precisa deste sistema. Ela vai aumentar a eficiência dos seus processos e mapear algumas rotinas de trabalho durante o semestre. É uma mensagem que ela está indutiva, ela está dizendo que vai ser bem feito, mas olha essa outra aqui que fala: nosso diagnóstico mostra que sua gerência pode diminuir o tempo de resposta em até 15%, cabendo para isso um projeto de otimização até 15 de outubro. Vejam como ficou mais dedutivo e ficou uma mensagem mais direta. Ajudou muito mais a responder a minha dor do que o primeiro, onde eu fiquei empurrando uma série de evidências. Então isso é para vocês perceberem que a maneira como eu apresento a minha mensagem, o quanto mais ela estiver respondendo uma complicação, uma dor da minha audiência, esse ato de empatia vai tornar a sua comunicação muito mais efetiva. Uma brincadeira que a gente faz, né, nas aulas, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando, são as manchetes de jornal. Então vejam tipos de manchetes sobre o fim do mundo de acordo com algumas mídias. Então vou selecionar aqui algumas. The New York Times, o mundo vai acabar. O Globo, que é um jornal do Rio, governo anuncia o fim do mundo. Se a gente pegar um jornal mais sensacionalista, tipo um Meia Hora, partiu meteoro. Pegando aí uma revista sobre decoração, Casa Cláudia, como decorar a sua casa para o fim do mundo. Ou seja, você consegue adaptar a mesma mensagem a partir do público que está lendo aquela mídia. Então é uma brincadeira, mas é uma maneira de você perceber que todo conteúdo pode ser
emoldurado. Então, é um exercício de empatia, você entender que sim, você tem uma mensagem, mas o que no olhar do outro vai fazer mais sentido? Quando a gente é o dono da comunicação, a gente fica tão viciado, né, na mesma que acaba não se colocando, né, e fazendo esse exercício de entender quem é o outro. Nesse caso, eu sempre recomendo você tirar uma dúvida com alguém próximo a você e falar, olha só, se coloca no lugar, né, de tal fulano. É impossível se colocar no lugar do outro, mas a gente pode fazer esse exercício com outra pessoa. Você que está produzindo conteúdo, a chance de você não se colocar no lugar do outro é bem grande, porque você está muito no seu lugar.